Fala galera, o assunto de hoje é o HGBS11, um fundo de shoppings com vários shoppings dentro do portfólio. É um fundo que eu gosto bastante, acho ele bem resiliente. Eu vou trazer para vocês aqui um resumo do último relatório gerencial. Isso é um formato de vídeo novo que eu estou fazendo aqui, depois comenta se você achou interessante ou não. Até então eu tenho trazido o resumo do que acontece no mercado com ativos específicos apenas nos nossos relatórios de fundos imobiliários, mas eu farei um ou outro aqui em vídeo. Me diz aqui se esse formato tá legal e que fundo imobiliário você quer que eu traga aqui. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Bastos, eu sou analista de investimentos, especialista em fundos imobiliários, sócio fundador da Ticker Investimentos, onde a gente tem um braço de análise e um braço de consultoria financeira de uma maneira geral, tá bom? Não deixa de me seguir no Instagram, @DaniloGBastos, lá eu falo sobre investimentos em geral, principalmente sobre fundos imobiliários. Vou começar esse vídeo aqui trazendo um histórico de resultado do HGBS. Olha como esse fundo performou bem aí no longo prazo, tá? E fundo imobiliário é longo prazo, galera, 7 a 10 anos para frente, ele é uma fatia do seu portfólio diversificado com foco no longo prazo. Cara, bateu o CDI bruto, bateu o IFIX, é muito importante bater o IFIX, tá? A média de mercado é muito importante, mas sempre em longo prazo, tá? Esse gráfico eu tirei no relatório gerencial, vale a pena dar uma conferida no relatório gerencial do fundo. Bons fundos imobiliários, bons gestores trazem histórico de resultado no relatório, tá bom? No relatório gerencial que o fundo emite. O HGBS, hoje, vou trazer alguns dados dele aí para você. É um fundo que eu acredito que está com desconto, tá? Comprar no preço atual não é um mau negócio. Ele teve um dividend yield de 9,26% nos últimos 12 meses, né? Ou seja, os dividendos dividido pelo preço da cota 9,26%. Aí vem aquela pergunta do iniciante: ah, Danilo, mas compensa investir em fundo imobiliário se o dividend yield foi apenas 9,26%, não era melhor eu colocar na renda fixa? Cara, rentabilidade de fundo imobiliário é valorização mais desvalorização da cota e os dividendos que você recebe naquele período. O resultado está no gráfico que eu mostrei para vocês aqui no começo. Não compara dividend yield com renda fixa. Quando o cara compara dividend yield com renda fixa, eu sei que ele não sabe nada. Ele está começando, tá? Não é um defeito não saber nada sobre um determinado assunto. A não ser que você seja um profissional. Mas o profissional fala isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas o investidor, ele não tem noção, não aprendeu. O que conta para a gente é o retorno total. É isso que faz sentido, sempre no longo prazo. Tá? Então, é um fundo que está aí com 9,26% do dividend yield. Ele está com um desconto aí de 9% no valor patrimonial. Eu não gosto muito dessa métrica PVP para fundo de tijolo, já falei sobre isso várias vezes. Se você procurar em outros vídeos meus, eu não vou entrar nesse detalhe, é uma métrica que não traz a realidade. Gosto de fazer uma precificação em função de fluxo de caixa descontado. Eu acho sim que o fundo está descontado, tá? Então vamos lá. Resumo do último relatório gerencial. Tá? O fundo divulgou vamos ver aqui, peraí, comecei a abrir um, estou falando do outro. SBS, ó. O fundo divulgou seu relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2025, informando que foi gerado 2,24 e distribuído 1,60 por cota. Aqui eu estou lendo trechos, tá? Eu não vou trazer 100% aqui até a respeito dos nossos assinantes, mas trechos que eu trago no resumo que eu faço no nosso relatório para os assinantes. É muito importante você fazer esse comparativo de quanto foi gerado, 2,24, quanto foi distribuído, porque ali você tem uma perspectiva se o fundo está distribuindo recursos que ele havia gerado anteriormente e guardado, se ele está distribuindo um não recorrente referente à venda do imóvel, ou se ele está guardando recursos para serem distribuídos lá na frente, tá? Então foi gerado o resultado 2,24 e foi distribuído 1,60. Eu comento isso mensalmente, os relatórios gerenciais trazem isso e eu resumo para os nossos assinantes mensalmente também. Porém, o que interessa é o semestral. Eu trago todo mês para que você tenha um compilado ao longo do semestre. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do resultado ao longo do semestre. E os outros 5%, o pessoal, aquelas ideias absurdas, né? Fica para a gestora, o gestor faz o que quiser. Não, é dos cotistas também. Mas ele não é obrigado a distribuir dentro do semestre. Ele pode guardar e distribuir depois, por exemplo. Tá? Isso aí é uma possibilidade. O relatório também trouxe dados da Abraço, Associação Brasileira de Shopping Centers, mostrando que em janeiro o mercado de shopping brasileiro apresentou crescimento de vendas de 1,5%, quando comparado ao mesmo mês de 2024, em termos nominais, e uma retração de 2,9% em termos reais. Diferença aí de por que um foi positivo, 1,5%, o outro 2,9% em retração. Quando fala nominal, não está considerando o desconto da inflação, tá bom? No período.
Lembrando que juros elevados, isso vai penalizar um pouco as compras, né? O investidor consome menos. A gente já viu o Brasil passar por períodos de juros elevados no governo Dilma, por exemplo, aí, que foi um período grande, os imobiliários apanharam bastante, mas de uma maneira geral, em termos de geração de caixa, cortar dividendo no bolso do investidor, quem estava aposentado, por exemplo, ou se aposentando, reinvestindo dividendo, os fundos imobiliários não foram tão afetados assim. Eles mostraram uma classe de ativos até que bem resiliente para juros elevados em termos de distribuição de dividendos. Tá? Aqui a cotação cai com juros subindo, obviamente, mas lembrar que essa geração de caixa possibilita aí o reinvestimento, tá? O portfólio do fundo apresentou crescimento de vendas por metro quadrado de 9,3% comparado a janeiro de 2024. Vale destacar a ótima performance apresentada pelo Floripa em janeiro, né? E com crescimento de vendas de 84,3%, fortemente influenciado pelo crescimento do turismo estrangeiro em Florianópolis. Cara, os argentinos invadiram Florianópolis e de maneira geral, as coisas estão muito baratas aqui no Brasil para o argentino. Então, os caras gastam mesmo. Eu vi uma informação que a Decathlon, né, aquela loja de material esportivo de Florianópolis, foi a que mais vendeu no Brasil na alta temporada, principalmente pelos argentinos, tá? Então, os argentinos estão gastando no Brasil, de certa forma, colocando dinheiro no nosso bolso, né? Se você é cotista de fundo imobiliário, por exemplo, se você tem imóveis para locação, negócio, etc., você está ganhando dinheiro com eles, né? O fundo encerrou janeiro com 4,9% da BL, né, área bruta locável vaga, versus 4,7% em dezembro e 6,5% em janeiro de 2024. Pequenas variações, tá? O relatório gerencial traz uma imagem interessante, mas na média o fundo oscila em torno de 5% de vacância, o que não é ruim não, tá? O resultado foi impactado do fundo de uma maneira geral, tá? Positivamente pelo recebimento da última parcela das duas vendas da participação que o HGBS fez no iFashion Novo Hamburgo, fazendo um lucro aí de 0,58 centavos por cota, tá? Então, considerando as premissas de projeção de resultado da gestão, foi estabelecido um guidance de distribuição de R$1,60 por cota até o final do primeiro semestre de 2025. Esse valor é interessante, esse número é interessante, porque se você for fazer uma precificação baseada no fluxo de caixa descontado, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui em algum momento, você vai ter um valor alinhado ali com o que a gestão espera que seja distribuído, tá? Alavancagem do fundo, alavancagem em junho de 2023 foi emitido um CRI para a primeira aquisição de participação no Shopping Jardim Sul. E em dezembro de 2024, o fundo adquiriu 25% do Shopping Jaraguá, Araraquara, com recursos levantados também via CRI, ou seja, o fundo emite um CRI, essa é a forma que ele se alavanca. As características e fluxo de pagamento estão apresentadas aí nessa imagem que eu coloquei na tela para vocês conseguem encontrar lá no relatório gerencial. A alavancagem do HGBS, na minha visão, não é uma alavancagem relevante, é 11,5%, não dá para medir a alavancagem pelo tamanho dela, tá? Apesar da gente saber que o mercado meio que entendeu isso muito por culpa de influência, falando besteira, o fundo está muito alavancado, é ruim. Não, não é. Se está gerando valor, não é ruim, tá bom, galera? Então, de qualquer forma, uma alavancagem bem controlada, 11,5%, ele consegue desmontá-la facilmente, negociar dívida, ele consegue vender ativos. O fluxo de pagamento também está bem tranquilo, pelo que eu mostrei para vocês. Hoje o patrimônio líquido do HGBS é de 2,3 bilhões, ABL 245 mil metros quadrados, e a vacância 4,9%, está oscilando aí em torno de 5%, ou seja, bem tranquila. Eu sou cotista do HGBS, vira e mexe tem recomendação dele para os nossos assinantes, comenta aqui se a gente é sócio lá no HGBS. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você quiser me ajuda para investir em fundo imobiliário, tem um link aqui embaixo da nossa assinatura, uma assinatura de R$27,90, é bem acessível, tá? Vira e mexe eu coloco o link com desconto aqui no vídeo também. Se você quiser bater um papo com um consultor de investimento nosso, não sobre fundo imobiliário, sobre investimentos em geral, ele vai sentar com você de graça e vai te dar uma segunda visão sobre a sua carteira de investimento, sobre a sua estratégia, ou seja, o caminho que você pretendeu percorrer, desenhou para atingir os seus objetivos. Basta você fazer um cadastro no link da consultoria que está aqui embaixo, tá? Consultoria é um serviço, mas a gente disponibiliza essa reunião gratuita para quem tem mais de R$300 mil investidos em qualquer coisa, seja no banco ou seja na corretora, em qualquer corretora.
Só preencher esse cadastro que está aqui, consultoria, ou melhor ainda, se quiser agilizar, me chama no direct, manda uma mensagem no direct do meu Instagram, @DaniloGBastos. Já aproveita e me segue por lá também, tá? Que eu agilizo essa reunião para você. Grande abraço, até o próximo vídeo.